Oi, gente! Mais um dia, estamos aqui. Programa sempre às terças-feiras, 21h30. Temos um convidado especial hoje, como sempre. Vamos beber, gente, tem que beber. Tem que beber, sempre esqueço, né? A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca... Vanessa detesta que eu fale isso, tá, gente? Mas a gente nunca sabe a hora que a pessoa vai ver, né? Então, por isso que a gente já cumprimenta dessa forma. Mas toda terça-feira, 21h30, no nosso canal do YouTube, Quem Age Pode. Quem Age Pode. Se inscreve lá. Vamos lá, que gente, Vanessa falou assim, quais perguntas? Eu falei, todas. O assunto é maravilhoso, são todas maravilhosas. Tinha uma câmera ali, agora não tem mais. Gente, deixa eu explicar um negócio pra vocês, queridos. Eu não enxergo sem óculos pra perto. Eu tô ali, falando com o negócio de uma placa do Chile, eu tô achando que a câmera tá ali. Maravilhoso, Marquinho. Um beijo pra você. Convidado de hoje, Rui Marques, engenheiro de produção, MBA em Gestão de Negócios e Vendas, Gerenciamento de Projetos. Casado com a Isabela e pai do Bernardo, que eu já soube que é uma figura que é um blogueiro nato com 3 anos. Idealizador do projeto O Caminho para uma Venda Perfeita. Muito bem-vindo, Rui. Prazer estar aqui conosco. E eu queria saber já de cara, né? O que seria esse caminho para uma venda perfeita? Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, da Vanessa, da Bia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o caminho para a venda perfeita é você dominar a linguagem corporal, você entender sobre gatilhos mentais, sobre técnicas de venda, técnicas de negociação e também persuasão. Porque aí você vai se tornar uma pessoa que vai entender o jogo da vida. Porque eu acredito que tudo é intencional. Se você quer ser visto de forma positiva, se você quer conseguir ganhar mais dinheiro, se você quer passar mais confiança e autoridade, você precisa saber se posicionar. Então você tem que entender sobre esses 5 pilares que vão fazer você mudar o jogo. Isso é a linguagem não verbal? Então, a linguagem não verbal, quando eu chego para conversar com vocês, a minha voz, ela é somente 20% do que você realmente constrói sobre mim. Como eu gesticulo, como eu olho, como meus gestos, minhas microexpressões faciais se desenvolvem, representam como você vai se sentir em relação a mim. Você já teve a impressão de chegar num ambiente e começar a conversar com uma pessoa e falar assim, você nem abriu a boca e ela também não gostei dela. Isso acontece em linguagem não verbal. O gesto, como ela te olhou, como o corpo dela se direcionou para o seu, foi de forma negativa. Inconscientemente, você já julgou aquela pessoa e já percebeu que não é uma pessoa que tem apreço por você. Então, a linguagem não verbal é isso. É identificar gestos, atos que complementam a sua voz. Tem essa questão de energia também, né? Energia, perfeito. E quais são os principais? As principais formas da gente realmente, assim, você já falou algumas, mas quais são as principais? Que é aquela que não erra mesmo. Aquela que você olha assim e fala assim, nossa, essa aqui é batata. Os gestos? As principais formas. Então, os tipos, né, de linguagem não verbal. Imagina que eu converso com você. Estou conversando com você, meu corpo está interessado no seu. Eu me direciono o meu corpo para frente. A partir do momento que você fala alguma coisa ali que eu não concordo ou que não me pareceu interessante no ambiente, você se distancia e você pode inclusive fechar os seus gestos corporais. Eu fui fazer uma palestra uma vez, foi logo no início, e primeira cadeira tinha uma menina sentada com os 2 braços fechados e as 2 pernas ancoradas na cadeira. Nossa. Significa o quê? Que o que eu vou falar para ela, ou eu como pessoa, ela está totalmente fechada para mim. Então, o meu direcionamento de postura, toda a minha simpatia, toda a minha persuasão, eu direcionei para conseguir conquistar a confiança dela. E o mais interessante foi, ao final da palestra, ela já estava mais solta
Já estava rindo e conversando e inclusive me seguindo no Instagram. Caramba, que legal. Desarmar, né? É o desarmar, né? Desarmar. Ela já chegou não interessada, Não interessada. no que ela tinha para receber, Exatamente. né? Às vezes as pessoas elas acabam fazendo um julgamento, um pré-julgamento, sem estabelecer ali um mínimo de conhecimento sobre aquilo. E o que é muito perigoso, né? Sim, É sim. verdade. Ô, Rui, como a linguagem corporal pode influenciar a comunicação? Pode influenciar tudo, inclusive de forma positiva ou negativa. Quando você chega a um ambiente, você é rapidamente julgado. Se você confia ou não confia. Então, a forma como as pessoas te veem vai influenciar se ela vai te convidar para um encontro amoroso, para ter uma sociedade com você, para ter um negócio. Porque tudo vai muito do nosso feeling. E quando você chega no ambiente, começa a falar muito rápido, começa a gesticular de forma descoordenada, começa a agir com descontrole, com gestos muito apaziguadores, se acalmando, você demonstra o quê? Um desconforto, insegurança, tudo que você não quer. A vida é jogo, você tem que saber se posicionar no ambiente. Perceba que quando eu falo, os meus gestos eles fazem sentido, são congruentes. Passa mais confiança. Quando eu gesticulo, mostro a palma da minha mão, não tenho nada a esconder. Inclusive, tudo é intencional, inclusive o aperto de mão. Vocês sabem a diferença do aperto de mão? O fraco e o forte, o firme. Então, nós somos iguais, você é superior a mim, eu sou superior a você, desinteresse e desconforto com outra pessoa. Então, quando você for apertar a mão de uma pessoa, a forma como você aperta reflete o que ela pensa de você. O aperto de mão, quando ele surgiu, era para selar contratos e acordos. A gente balançava ele, porque antigamente trazia-se uma adaga escondida aqui. Então, tudo isso é para celebrar um acordo. Então, a forma como você aperta a mão pode demonstrar uma fraqueza que você não quer naquele momento, que você quer passar mais confiança. Meu Deus, peraí, vem cá. Eu aperto a mão assim forte. Somos iguais. Somos iguais. Somos iguais. Você é superior a mim, eu sou superior a você. Desinteresse e desconforto, apreço, carinho. Às vezes eu faço assim. Entendi. Entendeu? Tem Que aquele legal. de brother também, que é com o dedo. Então tudo é intencional. Brother, eu não sei. É muito interessante, né? Exatamente, Muito. aqueles toques que você faz no corpo da pessoa demonstra o seu interesse real que você tem em relação a ela. É muito interessante. E aí a gente que também interessante. Isso é treinado, né? Exatamente. Só não tava nem no script aqui agora. Tô aqui pensando, porque assim, eu com o meu TDAH de cada dia, como que lembra disso tudo, gente? Tem que treinar, né? Então, assim, além de estudar. Não, sim, além da gente estudar, porque a gente vai ter que aprender as técnicas, a gente também tem que treinar. Exatamente. Começar a treinar, né? Aqui. É intencional. Você. Não, para. É. Não. Ah, não Aqui, tá ó. tudo Não, não, para, aqui, para. né? Aqui, ó. Isso aí. Somos iguais. Somos iguais. Entendeu? Gente, que Em interessante. relação assim, ao tom de voz, porque muito assim a gente diz que eu, por exemplo, sou agitadíssima, virada no 458, falo alto, né? Agitada. Eu tenho dificuldade com a pessoa que fala muito baixo. O problema é meu, né? Eu tenho que me organizar. Mas o tom de voz também, ele te dá uma imponência, ou te também pode trazer também uma pessoa, demonstrar que você é uma pessoa segura. Exatamente. Isso é verdade? Com certeza. Inclusive, a modulação vocal, elevação e redução, ela enfatiza partes do seu discurso que você quer de fato chamar a atenção. Imagine que eu estou conversando com você agora e eu começo a sussurrar, falar mais baixo, do jeito que você não gosta. Dá sono. Mas a sua atenção ela muda. Você começa a se aproximar. Você precisa ouvir. E por quê? Porque 40% da nossa conversa diária é fofoca. E a fofoca, ela traz o quê? A atenção. As pessoas adoram conversar sobre coisas alheias aos outros. Ó, fofoqueiro não vai herdar o reino do céu, não, hein? Só pra saber. Eu faço lá em casa todo dia. Mas infelizmente Mas atrai. as pessoas agem dessa forma. É verdade. Então a fofoca ela chama atenção. Você fala baixinho, você vem escutar. E quando você está conversando com uma pessoa, inclusive a mentira, como é que você pega se a pessoa está mentindo ou não? Ah, isso é bom, É um hein? conjunto de vários atos, de várias ações. Uma delas é o quê? Oscilação vocal. Imagine que você perguntou para mim assim, Rui, você estava jogando videogame ontem à noite? Eu não, que isso? Tava nada. Eu tava em casa estudando. Defesa, né? Você imagina, minha voz já mudou, já ficou mais fina, já ficou mais aguda, ficou grave, descontrole emocional total. O bom mentiroso, ele consegue controlar a sua respiração, a
sua voz, o seu corpo, e ele faz o quê? Ele te olha nos olhos. Conheço alguns. O narcisista, geralmente, ele é um excelente mentiroso. Mas que aquela, a gente Mitomaníaco também, né? Que acredita na sua própria mentira. E eles são, assim, trabalhados, por isso que passam bem, né? Passam muito bem. Eles têm uma linguagem corporal perfeita. E na sociedade. Perfeita, são elegantérrimos. Eles falam bem. Inclusive, eu fiz um vídeo com a minha esposa, que é neurologista, sobre o comportamento do narcisista, do psicopata, de toda Então, ela teria como vir hoje aqui gravar com a gente também. Tem como? Ela já tá avisada que ela vai vir. Então, dia 31 do 7, tô te avisando agora que eu esqueci, tá? Só. 31 do 7 é uma quinta-feira. A gente vai gravar aqui os episódios que vão ao ar em agosto. Legal, bacana. Então já fica o convite aqui, Isabela, querida, 31 do 7, vamos te falar o horário. Porque realmente, assim, a gente precisa falar muito, porque a sociedade está muito sujeita a esse tipo de gente, de ação. E como eles mentem que nem sente, né, como a gente dizia antigamente, a gente entra. A gente entra porque as pessoas são empatas, têm um coração legal, acredita. E aí, quando é a questão da mentira que faz essa oscilação, você saca logo. Mas quando eles vêm assim, né? O lobo em pele de cordeiro. Mas eles são muito bons. Muito inteligentes. Você vai pegar uma construção de ações que te levam a perceber que, de fato, tem alguma coisa errada naquele contexto. Sim, isso aí. Mas, de praxe, é muito difícil você perceber, porque são pessoas muito bem treinadas. Muito. Falam bem, tem uma boa oratória, muito tranquilo. A famosa tem a lábia, né? Educados, elegantes. Ele vai se adaptar ao que você precisa. Isso aí. Então, hoje em dia a gente vive muito isso, a carência emocional. Então, quando chega uma pessoa que te dá atenção, que entende o que você está passando, é como se fosse um excelente vendedor. Porque ele faz uma análise da sua dor, observa o que de fato faz sentido para você, oferece o produto dele, que é ele, que é o remédio para sua dor, e dessa forma ele te envolve. Inclusive ele acha que ele é a pessoa da vida que resolve os seus problemas todos. A postura dele. Caraca, Rui, ó, Rui. Tá especialista em naná. Hoje tá especialista em naná. Olha só, e aí Vanessa, com o TDAH dela, eu já vi que ela marcou a folhinha dela, qual eram as perguntas dela. Erradamente, tá? Porque ela pulou, porque a pergunta que ela tinha que fazer, eu vou fazer agora, que qual é a importância do contato visual na comunicação? 100% da venda ela é visual. Foi feito um estudo que foi pedido para os vendedores anotarem a cor dos olhos dos seus clientes naquele dia. Mentira! Exatamente. E eles pediram para falar assim: ao final do dia, você marca para mim qual foi a maior quantidade de cores dos olhos que vocês viram no seu trabalho do dia. Percebeu-se que o aumento das vendas foi em 35%. Somente porque olhar nos olhos. Então, o contato visual é importantíssimo para a persuasão. Você passa uma mensagem com o seu olhar. Você conversa com o seu olhar. Existem gestos que você fala assim... Rapidamente a pessoa entende o que você está falando. Então o contato visual é fundamental para estabelecer uma boa conexão e passar mais segurança para o outro. Sim, já teve casos da gente falar com a menina dos olhos, eu e ela. Na mesa, a gente lembra desse caso, no aniversário que estávamos. E aí foi assim. Assim, mas foi automático. Na hora que a gente foi. Mas no caso ela me olhou e falou assim, tipo, cala a boca. Porque ela já ia, entendeu, se meter no que não tinha que se meter. Ou seja, dar opinião. Exatamente. Dar opinião do exatamente. absurdo. Você é 6 agora, tá? Aí ela me olhou assim, tipo assim, cala a boca. Aí eu, tipo, entendi. Tem horas que é melhor a gente ficar até falar. Exatamente. Ai, gente. Não, e ali ia ser o corpus caindo no mar, o negócio. Mas viver nesse tempo tá difícil, né? É difícil. Gente do céu, imagina eu toda hora olhando a linguagem não verbal, eu vou ficar mais doida quando eu sou. As pessoas me pagam. A gente é muito engraçado no dia a dia isso. Pessoas que me veem na internet e falam assim: eu tenho até medo de ficar perto de você. Tá me lendo aqui o tempo. Não dá, você não fica, você tá lendo. Tem coisas que não são. Sim. Não tô ali no full time. Toda hora também. É igual nossas amigas de psicóloga. Às vezes olha pra gente, dá pra você parar de ficar me analisando?
Eu tô te analisando, tá com o olho que tá me analisando. Mas não dá o full time nesse momento, assim, senão você não vai viver, não vive. né? Você não é um robô. Exatamente. Uma Tem coisa que eu como. gosto de fazer no ambiente é assim, o pé. Você sabe que o pé é a única parte do nosso corpo que demonstra a nossa intencionalidade, de fato. Se você está apontando o seu pé para uma pessoa, você está interessada nela. Às vezes eu tô adoro Não sabia, E, ó, tá interessada na conversa, ó, tá apontado. Eu gosto de observar assim, relações no dia a dia e as pessoas estão com um pé para o outro lado, a conversa está aqui. Ou seja, o cara está querendo fugir daquele ambiente. Você sabe que eu faço muito isso em restaurante, aonde quer que eu esteja com meu marido. Às vezes ele tá falando comigo, eu tô prestando atenção nelezinho, mas eu tenho um negócio de, sabe assim, tudo que tá acontecendo. E tenho que estar. Depois, em outro momento, eu explico. Por quê? Imperativo. Mas enfim. E aí, do nada, eu falo assim, meu Deus do céu, aquele casal ali, tá acontecendo isso, isso e isso, ela tá falando, ele não tá nem aí, Tá no porque ela tá telefone. aqui e o cara tá com o corpo pra lá. Exatamente. Gente, é impressionante isso. Demonstra. Então você vê o desinteresse total ali. Exatamente. Eu sou muito Incrível. assim, analiso o ambiente. Aham. Eu também. Você senta no canto, quer olhar tudo, não quer ficar de costas pra Não, pra nunca. rua. Aí meu marido fala, "Ô, polícia, você é o polícia aqui, né? Então a gente é analítica, né? Você sabe que a polícia é engraçada? Sabe que pessoas da área de segurança, quando eles entram no ambiente, vocês já se assistiram, mulher passa muito por isso, infelizmente, mas escaneado. Aham. O policial, o agente de segurança, geralmente quando ele entra no ambiente, ele tem a permissão legal para analisar Exato. e olhar. Então, com os policiais disfarçados, antigamente sofriam muito porque eles entravam, ficavam olhando todo mundo, encarando em bares que eles tinham que usar infiltrados, porque eles não entendiam que ali ele tem que fingir, tem que ser personagem. Sim, exatamente. Isso entrega. E já tá nele, né? Aí já realmente já tá entregando. Eu já tô entregando que eu sou polícia, já Você E eu nem também, mentirosa. E eu nem sou não, gente. Mas poderia ser, eu ia ser A ótima gente acha, investigadora. né? A gente acha que, Não, eu que nós poderia ser somos. uma... às vezes eu Eu, acho. então, do FBI, né, querida? Mas a gente Né, descobre, querida? Fala. né? Rui, como a linguagem não verbal pode complementar ou contradizer uma linguagem verbal? Porque às vezes a gente fala uma coisa e o corpo completamente, né? Nossa, eu adorei conhecer vocês. Detesto, Olha só, detestei. a testa totalmente, as sobrancelhas levantadas e o meu corpo diz assim, ó, não. Às vezes você fala com o corpo e a boca diz outra coisa, você tem que estar atento a isso. Imagina, nossa, eu gostei bastante, a pessoa demonstra o quê? Frustração, insegurança, o corpo se fecha e ela fala uma coisa positiva. Aquele sorriso Não amarelo. combina, não Aquele bate. sorriso amarelo, né? Você Ai, fica Rui, me assim, ensina isso. Eu não sei te passar. Quando eu não gosto de alguma coisa. Então, uma coisa que eu digo muito é que tem que ser um personagem. É difícil isso, Ai, né? não consigo viver assim. É difícil, né? É difícil. Não, pra mim é difícil. Para as pessoas é facílimo. Mas imagina que você passa coisas no seu dia a dia, venda é muito assim, você está no ambiente, as pessoas vão te julgar. Eu tô sempre personagem, porque em ambientes que eu preciso ser analisado, com Claro. clientes e tal, porque assim, as pessoas não precisam saber que eu tô chateado, que eu não dormi bem aquela noite, Exatamente. que eu tô muito estressado com alguma coisa, que eu tenho uma conta para pagar que tá na minha mente, ninguém precisa saber E tô disso. sempre com esse negócio verdade. da conta. Sempre. A gente tem muitas atribuições que a gente tem que resolver durante o dia. E a forma como você age com o outro, naquele momento, pode passar uma mensagem negativa e você quebrar uma conexão que pode ser importante para o seu futuro. Por isso que é importante você estar sempre montado ou entender sobre linguagem corporal, entender sobre a sua fala, sobre o seu corpo, para você comunicar corretamente. Até porque eu costumo dizer que no trabalho, principalmente, ou até mesmo numa reunião social, familiar, a gente vai como tem que ser, não como nós estamos. Porque tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente... E o outro não tem nada a ver com isso, Exatamente. né? Ninguém precisa passar por aquele estresse. Eu trabalhei muitos anos em emergência, sou enfermeira de emergência, Sim. né? E é isso. Tinha dias que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou cuidar de alguém se hoje eu não tô bem? E você tá num ambiente realmente que as pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando
precisam de uma palavra, precisam de um cuidado. Como que você... Aí a minha briga, às vezes, com a minha equipe era essa. Porque o salário tá atrasado, mas o que o paciente, coitado, que tá ali morrendo, tá lutando pra viver, tem com isso? A gente resolve isso aí administrativamente depois. Exatamente. Então, isso é realmente... A gente precisa estar com a nossa energia boa, porque o hospital é energia pesada. Imagina. Né? Então, como que você tá numa emergência, pessoas nascendo, pessoa morrendo, e você realmente vai chegar... Realmente, tinha dias que eu chegava em casa que parecia que eu tava assim, ó... Sem energia. Corri maratona, porque tira energia. E a gente realmente tem que estar bem. Não tem jeito. É igual pra filho, né? É igual pra filha. É, igual pra filho. Você é um paizão, né? Não é Tem ruim, é que paizão. tá, Todo adora. dia. Bernardo adora participar dos vídeos. Ele ama. E nem todo dia a gente tá bem. A gente tá. E o que ele tem a ver com isso? né? Não é? Ontem à noite ele falou, papai, me conta essa história aqui. 9h30 da noite eu tava cansado, cheio de coisa. Eu falei, meu filho, vamos lá, o que você quer saber? Pega o livro, vai ler. Então, assim, que tem que aproveitar. Sim. Felicidade é momento. Sim. Cabe a você saber como é que você vai usar aquele momento ali. É como diz o Karnal e o Cortella no livro deles. Sim. Amo Cortella. Eu também. Bom, né? Amo. Ô, Rui, você até já falou aqui sobre o cruzar os braços durante uma conversa, né? Que é um ponto extremamente negativo. A pessoa tá se fechando para aquilo. Então, na verdade, depende do contexto. Sim. Você tem que analisar muito bem o contexto de tudo. Tudo é linha de base. Você tem uma linha de base da sua comunicação. Você comunica, você fala bem, você é bem aberto, gesticula corretamente. Se de uma hora para outra eu estou conversando com você e você se fechou, se distanciou, algum ponto de atenção eu tenho que ter em relação ao que eu falei naquele momento. É muito do contexto. Por isso que as pessoas acabam errando um pouco sobre a linguagem corporal, porque elas têm vereditos muito bem estabelecidos e crenças que são aquilo, não é aquilo. É analisar todo o contexto que levou àquela decisão. Pode ser que você esteja num frio muito grande e você está se encolhendo porque você está com frio. Não necessariamente Não porque... necessariamente porque você falou alguma coisa negativa para mim. Entendeu? E essa percepção você tem que ter, esse feeling do que realmente tem ali. Imagina que está muito frio aqui. Começo a me... Não necessariamente eu estou me sentindo desconfortável, eu estou com frio. Então é analisar um contexto para entender de fato o que está se passando naquele ambiente que faça sentido com a sua análise. Você não pode estabelecer regras e correr em cima delas. E aquele famoso olhinho assim, ó. Às vezes a pessoa tá falando um negócio. Gente, não, isso é muito engraçado. A pessoa tá falando uma coisa, aí eu tô assim, completamente discordando. Aí eu. Gente, tudo que tá isso é muito engraçado, né? E tipo assim, dentro da mente você fica assim, não posso demonstrar, não sei o que. Aí você vai. Então, mas você já está um pouco mais evoluída e equilibrada. Eu, no meu caso, falo, não concordo, não. Isso aí não é assim, não. Não, porque eu já tenho preguiça, já estou na fase da preguiça. Nem tudo que eu penso eu vou falar, mas só que a cara não eu preciso estudar mais esse negócio de... Eu fico, Senhor, vai descendo aí, Espírito Santo, me ajuda. E tipo, quando você vê, você chega a fazer assim, ó. Como assim? Amiga, você, 8. Porque é importante observar a linguagem não verbal do interlocutor em uma negociação. Você até falou sobre isso um pouquinho, mas vamos... Porque constrói o que de fato ele está sentindo naquele momento. Tudo. Imagina que eu estou conversando aqui e a gente quer fechar um negócio. Me coloco numa negociação. Na negociação você tem que identificar o quê? Cisne negro, que de fato qual é o interesse do outro naquele contexto ali. Estou conversando com você e eu vou buscando as informações, e à medida que meu corpo se comunica, passando insegurança ou desconforto ou ansiedade, você vai percebendo que você tem um controle maior sobre aquele negociação do que eu. Um jogador de pôquer, por exemplo, ele é treinado para não demonstrar sentimentos, para manipular o seu sentimento, para manipular o que ele está sentindo. Da mesma forma, numa negociação, o silêncio é fundamental para entender o que de fato está sendo oferecido. Você não pode preencher o silêncio com entendeu? Você tem que saber exatamente se colocar ali e entrar bem planejado. Bem planejado. Eu entro nas conversas sabendo aonde eu quero chegar com a minha intenção. Na negociação, da mesma forma. Você tem que planejar, se colocar bem o seu corpo, falar da forma correta para passar mais segurança
e fazer com que o outro identifique que o que você está falando realmente é verdade e faz sentido para aquele momento. Eu trabalho hoje com vendas que são high ticket, acima de 100, 150 mil reais. Eu preciso que o meu cliente ele confie em mim de uma forma mais rápida. Então eu utilizo o que? A minha linguagem não verbal, os meus gestos. Eu utilizo o meu corpo, utilizo a minha fala, utilizo técnicas de persuasão, tudo para conseguir agregar a confiança dele e acelerar a tomada de decisão quando realmente o produto faz sentido para ele. Então, isso é o principal. E que tipo de, nesse mesmo assunto, que tipo de negócio é esse? Assim, porque deve ser hiper variado, né? Acima de 100, 150 mil. Que tipo? Tem exemplos? Hoje eu trabalho com eu sou closer em duas empresas diferentes. Uma de tecnologia, que a gente trabalha com a parte de desenvolvimento de IA para fazer atendimento, prospecção de clientes, também para fazer a parte de feedback de vendas, que é o IA Contact. Eu também trabalho numa empresa que é a parte de transplante capilar para médico. Então, ao mesmo tempo que eu atendo médicos para fazer a venda da pós-graduação, que custa 150 mil, eu também faço a parte de prospecção com empresas que estão buscando tecnologia para fazer o atendimento dos seus clientes. Cada área é bem diferente da outra. Gente, que interessante. Ao mesmo tempo que eu falo com o médico, com tecnologia. Porque apesar de ser a mesma coisa, você pega dois caminhos diferentes, né? Eu fiz uma reunião semana passada com uma empresa que é a Pratt Whitney, do Canadá, para vender para eles um sistema de IA que faça atendimento dos clientes, da parte de venda, que é motor de avião. E ontem eu fiz uma reunião com o médico que ia fazer a pós-graduação em outubro. Tem monotonia, né? Tem monotonia, não tem. Uma reunião para outra completamente diferente. Só para saber se você é meu colega de TDAH. É porque a gente é meio assim. Também, doutora Isabela. Essa propaganda. É bom que já casou com ela, né? Olha só, Isabela, grava essa data, 31/7, tá gravando aqui com a gente. Não, porque a gente que é TDAH, a gente é muito assim, né? A gente vai do 8 ao 80. Eu ainda faço treinamento, consultoria, então às vezes a cabeça fica assim. E o bom é que não tem monotonia. Agora, sabe algo que a gente falando aqui me chamou a atenção? Que eu acho que um ponto interessante aqui que você está falando, eu fiquei pensando, essa primeira chegada, esse primeiro contato com o cliente. Porque ali, acho que os primeiros 3 minutinhos, sei lá, eu acho que você pode ser mais. Ali pode ser que você já entenda que vai dar certo o negócio ou não. Então, é importantíssimo esse primeiro momento. Esse primeiro momento. Você faz um quebra-gelo. E o que é interessante você observar ali? Na conversa, você vai fazer o quebra-gelo perguntando como é que foi a sua semana, como é que tá a família. Previamente eu entro no Instagram, eu pesquiso sobre o meu lead, sobre o meu médico. Eu também pesquiso sobre a empresa que eu vou fazer a apresentação para entender a real necessidade deles, o tamanho. E quando eu chego na negociação, eu já sei pontos de contato que são similares. Eu também fui representante de laboratório. Então, quando eu visitava médico, eu entrava na sala e percebia assim... E que laboratório você fez, né? É um aprendizado maravilhoso. Exatamente. Mesmo, e quando eu entrava na consultória, eu falava assim, nossa, aquele médico é flamenguista. Vou puxar esse assunto aqui, que ele vai se abrir, vai ficar... Pronto, funcionava. O médico gostava de cavalo, tinha um quadro de cavalo. Então, vai dependendo muito da característica do seu cliente. E isso é importante porque você demonstra que você não está ali só para vender o produto, que você de fato se interessa por ele. E o que é legal também na conversa, existem 4 perfis dominantes de negociadores. Analítico, que é uma pessoa que gosta de detalhe, informação concreta. Persuasivo e influente, a pessoa que adora conversar, contar história, age por emoção. Tem o pragmático, que é pautado em resultado, odeia mentira. E tem o afável, diplomático, que é uma pessoa que lida bem com o grupo, toma a decisão mais lenta. Então, tudo isso, para você entender com quem você está lidando ali, vai trazer para você uma força na sua ação mais assertiva.
Se ele é mais analítico, eu tenho que estar mais detalhe, informação concreta, artigo científico, tudo que embase... Eu não quero nada disso, eu sou pragmática e resolutiva. Rapidamente Isso aí. objetiva. Não é pra você. Se Não. te Eu não gosto de mentira isso também. aí. Não. É. Se mentir, você vai perder a confiança total. É igual a mim, isso. nunca mais. Tudo que você vai me falar, eu nunca mais acredito. Pode ser E verdade. ainda eu também tenho que sou assim. trabalhar o não me vingar. Mas aí eu tô aí é outro assunto, aí é com Jesus Cristo Essa que eu parte tô eu tenho tratando. preguiça. Você também não tem, você não tem o meu tempo, você conquista o meu tempo É. à medida que você vai mostrando para mim que você tem validação. Porque o É tempo é muito isso, caro, é né? desse jeito aí. É isso mesmo. Caraca, é isso Você aí. tem o dinheiro. É isso aí. muito caro. O pragmático é objetivo. É. Vamos lá. Quais são os erros mais comuns na linguagem não verbal? Os erros mais comuns, quando você está no meio de uma conversa, você ficar tampando a boca, pode remeter a mentira, pode remeter a um tipo de uma informação que você não acredita muito que você está passando. Então, isso é uma mensagem negativa. Eu conversando com você, eu estou muito ansioso, muito acelerado, o tempo todo me manuseando. E você assim, não, vamos fechar esse negócio, vamos fechar, tá muito bom o valor. E o tempo todo assim, ó, descontrole emocional. Você não gosta de... Nós procuramos pessoas similares para se relacionar, para gerar negócio, para trabalhar junto. Você quer uma pessoa que trabalha com você, que ela tá o tempo todo ó, se coçando, insegura, falando alto, ansiosa, agitada, mas de uma forma negativa? Não. Não. Passa o quê? Descontrole emocional. Nós queremos ser assertivos na comunicação, gesticular da forma correta e passar confiança. Eu tô com medo até de me mexer. Eu tô aqui, eu não sei se eu respiro, não sei se eu falo. Muito bem. Quantas cutucadas eu te dei? É, linda. Tô sendo que Ó, eu estou sendo chutada, inclusive, para eu tentar me organizar aqui, minha respiração. vai. A gente não é certa, não. Né? Não, você está indo muito bem. Mas eu tô aqui Muito. tentando que pensar, é muita coisa pra pegar. Mas como que a gente faz pra gente conseguir desenvolver mesmo essa linguagem com mais confiança? Presta atenção, hein, gente. É. Isso aí agora é dica de ouro. Então, a construção ela vai de tudo. A forma como você fala, os gestos tem que ser de acordo com o que você está falando. Você tem que entender sobre gatilhos mentais, que são atalhos que a nossa mente tem na tomada de decisão para você ganhar confiança do outro. Estou vendendo para você um produto, eu posso gerar uma escassez. Nossa, só tem 3 unidades daquele produto. Tudo é construção. Se você está muito presente para uma pessoa, geralmente você não vai ter muita importância para ela. Entende? Relacionamento é a mesma coisa. Geralmente uma pessoa está muito mais envolvida e a outra menos. Sim. Se esse que está muito envolvido começar a não ficar tão envolvido, esse aqui ó, vai subindo o interesse dele. Porque o ser humano é assim. É. Então, com tudo que é... Tudo é intencional. Você tem que saber entender que a vida toda é intencional. A forma como você fala, como você entra no ambiente, como a pessoa se relaciona com você. E a partir dali você criar algo que seja verdadeiro, que faça realmente sentido para aquele ambiente e se comunicar com as pessoas daquela forma. Que a vida é isso. A vida é conexão. 40% de tudo que a gente vai ganhar na nossa vida vai ser gerado por conexões do nosso dia a dia. É o network, É o né? network. É um dos ativos mais importantes. E o ativo mais importante que nós temos hoje são as pessoas. Então, tratar bem, saber lidar com o ambiente, saber se relacionar é fundamental em qualquer área. Gente, que interessante. É, Olha, a gente poderia ficar muita aqui mais coisa que umas eu tô 2 horas e pensando meia aqui. no mínimo. É. Agora, eu queria perguntar, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo que foi, ó, me surpreendeu muito, tá? Posso fazer Muito só mais uma obrigada pergunta? mesmo. Que eu preciso fazer, não vou conseguir sair daqui sem fazer essa pergunta, não. A gente consegue ser realmente intencional usando todas essas ferramentas de persuasão, mas a gente ser a gente verdadeira? É errado a gente ser a gente. Porque isso aí entra numa linha muito... Às vezes o nosso jeitinho é errado, sim. Não, sim, gente. A mamãe já dizia, né? Sinceridade é de máxima educação. Então, você tem que perceber o seguinte: o seu produto ou você, qual é a sua intenção real? É se aproveitar do outro, é manipular, tirar vantagem É isso aí, de algo, é isso aí. ou Aqui. é você persuadir porque você como pessoa ou seu produto ou serviço vai trazer o crescimento dele. Sim. Quando eu comecei a fazer esse movimento que eu estou fazendo agora, eu fiz várias consultorias, vários treinamentos gratuitos. Vários. Porque de fato eu queria entender se o que eu tinha para oferecer iria agregar no crescimento das pessoas.
e validei durante todo o processo que funciona. Então, a partir de determinado momento, eu falei assim, bom, o que eu faço aqui agrega no crescimento. Então, eu realmente posso persuadir e vender. Que não é sobre, então, você, não é sobre a gente, é sobre o outro. Sobre o outro. Então, acho que aí tem essa diferença, Perfeito, né? Bem aí eu queria saber, Esse porque... é o outro. É isso aí, o propósito. Propósito. Eu quero... Propósito maior. Por quê? É isso aí. Eu quero muito saber uma coisa, pra gente realmente, de fato, finalizar. Você tem curso, é chamado de palestra, vez ou outra você... Treinamento, como é que é isso? Então, hoje eu faço consultorias de forma individualizada também, com vários Marca nichos. o nosso lá, querido. Não, eu tô querendo chegar lá. Faço assim, de forma individualizada, tem encontros, dependendo da necessidade de cada cliente, a gente personaliza 3, 4, 5 encontros. Eu também faço treinamentos presenciais, fui para São Paulo já, faço em empresas aqui no Rio, muitas academias, vários tipos de negócios, porque a venda ela é tudo. Também tenho 3 cursos no meu Instagram, na plataforma online, que um deles tem uma consultoria também. Então, assim, eu hoje, graças a Deus, eu acredito muito no que eu faço e, de fato, tem valor que muda a percepção que a pessoa vai ter sobre a vida que, na minha mente, não sendo usando para manipular, usando para persuadir por bem. Sim. Isso aí. O jogo é Com intencional. propósito, né? Positivo. Exatamente. Poxa, que Positivo. interessante. Então, ó, todo mundo indo lá. O seu Instagram tá Rui Marques. Rui, _Marques, _JR. Vai estar tudo gravadinho aqui no nosso canal lá, tudo certinho. Entrem no Instagram do Rui, porque, gente, a gente poderia ficar aqui mais Não, o umas Instagram 2, dele é muito 3 horas. divertido, é muito divertido. Vários vídeos, eu acho assim, que vai ser sucesso. E quem sabe ele não abre um curso, assim, 50 pessoas, e a gente vai estar lá, vai aprender alguma coisa. Vamos pensar nisso, hein, Rui? Nós já tenho marcar, vamos conversar que eu tenho mesmo. Sério? Daqui a 2 meses a gente vai fazer Não. um presencial. Vamos conversar. Aí, que legal. Uma ideia boa. Então, ótimo. Vamos embora, vamos fazer, É isso porque aí. todo mundo precisa, de verdade. Amiga, Eu amei, fico assim, amei. Eu também, cada programa aqui eu fico assim, quero falar, quero ouvir, porque tem muita Verdade. pergunta, né? Sim. A gente vai desenrolando o bate-papo, tem muita coisa. Rui, Mas estamos muito felizes de foi um receber, prazer, muito Obrigado. prazer. Calma aí, deixa eu apertar a mão. Gente, Muito De bom, verdade, e assim, volte sempre, porque a gente tem muito assunto, né? E eu queria terminar dizendo que na parte que eu mais gostei, a gente falou sobre propósito. A gente sempre fecha com uma palavra de Deus, né? Porque a gente não abre mão. Exatamente. Inclusive de dizer que o Quem Age Pode também tem um propósito maior, que é também plantar a semente de Cristo na vida das pessoas, Verdade. né? Independente da forma com que ela acredite, mas saber que realmente com Deus, né, o propósito maior sempre é Ele, é tudo para a glória dele, para a honra dele, e é isso, não é manipular, né? É persuadir a coisas positivas e levar, ajudar pessoas a chegarem, se descobrir, chegar no seu objetivo, né? Verdade. Porque sabemos que com Deus, com Jesus, quem age pode. Verdade, Muito gente. lindo. Muito E ó, obrigada. um beijo também pra Beijo. Domani, que me Isso. veste. Misi Modas. Nise Modas, que veste a Vanessa. E hoje a gente tá toda de Renata Cheque. Ó, maravilhoso. Vai estar também o arroba Nossa, dela, todas as semi-joias. Cada programa a gente vai estar aqui vestindo alguma coisa aí dessas maravilhosas, né? Que nos ajudam muito, né? Maravilhosas. Um beijo, gente. Segue lá e se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau. tchau, tchau.